Eles são os silenciosos guardiões de Israel, escondidos nas sombras, sempre vigilantes contra as ameaças à pátria judaica. Esses soldados de elite semeiam o medo nos corações dos inimigos de Israel, com sua reputação por ousadas missões e devoção inabalável em manter o povo de Israel seguro. Mas quem são esses temidos guerreiros e quais unidades de elite eles pertencem? Deixe-me apresentar a vocês. No vídeo de hoje você vai conhecer algumas das mais ferozes forças especiais do mundo, as tropas de elite de Israel. A primeira unidade sobre a qual quero falar se chama Yamam, com um nome que significa ondas do mar em hebraico. A Yamam opera no mais absoluto sigilo. Para se ter uma ideia, a maioria dos israelenses não tem ideia sobre o que fazem e planejam. Eles são a principal unidade antiterrorista de Israel, especializada em incursões atrás das linhas inimigas e resgates de reféns em áreas civis povoadas. O que faz da Yamam verdadeiramente de elite é sua perícia em combate em espaços confinados, permitindo-lhes operar de maneira efetiva mesmo nos espaços mais apertados. Os soldados passam por alguns dos mais duros processos de seleção e treinamentos das forças de defesa de Israel. Apenas 1% dos participantes conseguem finalizar todos os testes. A maioria falha ou desiste no meio do caminho. Esse processo árduo tem seu reflexo prático nas missões que essa unidade realiza. Suas habilidades neutralizaram centenas de terroristas ao longo de décadas, desde homens-bomba a sequestradores. Uma das missões mais emblemáticas da Yamam ocorreu em 2014, quando 2 terroristas da Hamas sequestraram e assassinaram 3 adolescentes israelenses. Após meses de trabalho, a inteligência israelense localizou os culpados em uma casa na cidade de Hebron. Ao amanhecer, a Yamam cercou o local, chamando os terroristas para se renderem. Em vez disso, eles abriram fogo, e na consequente batalha ambos os sequestradores foram eliminados. Foi uma operação modelo que mostra por que a Yamam é considerada uma das melhores unidades antiterroristas do mundo. Outra lendária unidade de Israel é conhecida como Sayaret Matkal, que em hebraico significa Unidade de Reconhecimento do Estado-Maior. Fundada em 1957 e mantida totalmente em segredo por anos, a Matkal foi originalmente a Força de Operações Especiais das Forças de Defesa de Israel para missões consideradas quase impossíveis. Sua seleção e treinamento são tão exaustivos que menos de 5% dos candidatos se qualificam. Mas eles forjaram soldados extraordinários, capazes de feitos impressionantes, como a famosa Operação Relâmpago em 1976. Nesse dia, operadores da unidade de elite Matkal tiveram um papel crucial no resgate de reféns. Eles se disfarçaram brilhantemente de membros da comitiva de Idi Amin, um dos maiores e mais brutais ditadores da história, para resgatar mais de 100 reféns de um avião sequestrado em Entebbe, Uganda. Desde então, a Matkal permaneceu na vanguarda das técnicas antiterroristas. Eles foram os primeiros a utilizar táticas modernas de resgate de reféns e ainda são chamados rotineiramente para as operações mais sensíveis. Em uma missão notável durante a Guerra de Israel com o Hezbollah em 2006, comandos da Matkal invadiram um hospital no coração do Líbano, que servia como base terrorista apoiada pelo Irã. Nesse evento, seus implacáveis soldados eliminaram 10 combatentes do Hezbollah. Missões como esta mostram por que a Sayaret Matkal continua inspirando forças especiais em todo o mundo com sua bravura e astúcia, quando se trata de defender as costas e vias navegáveis estratégicas de Israel. Não há unidade melhor do que a Shayetet 13. Os comandos navais de Israel são diretamente comparados aos prestigiados SEALs da Marinha Americana. Sua seleção e treinamento duram inacreditáveis 20 meses. Durante esse tempo, os recrutas são submetidos a rigorosos testes físicos e mentais. Aqueles que conseguem sobreviver, por assim dizer, aprendem então habilidades como mergulho de combate, guerra marítima, manuseio de explosivos e combate em espaços confinados. Por ser uma das principais equipes de operações navais especiais do mundo, a Shayetet 13 deve estar pronta para qualquer ameaça. Em uma das operações mais famosas de sua história, seus mergulhadores afundaram frotas inimigas inteiras em incursões noturnas de surpresa. Mais recentemente, em 2002, a Shayetet 13 interceptou um navio palestino carregado com 50 toneladas de armas destinadas a ataques terroristas em Israel. Em uma operação impecável a 500 quilômetros da costa, os comandos assumiram o controle da embarcação sem disparar um tiro.
Estes marinheiros são verdadeiros mestres do mar, do ar e da terra, cumprindo seu voto de proteger Israel das ameaças que vêm do mar, para sempre. Quando se trata de enfrentar o mais perigoso inimigo de Israel, o Hezbollah, nenhuma unidade está melhor preparada do que a Egoz. Conhecida também como Unidade 621 e Sayeret Egoz, ela é composta de especialistas em guerra de guerrilha e contra-guerrilha. Seu nome significa nós, e seus soldados de elite são treinados para qualquer terreno ou condição de batalha, desde selvas a cidades. Seu notoriamente desafiador processo de seleção e treinamento de 16 meses produz operadores capazes de sobreviver sem apoio por semanas atrás das linhas inimigas. A Egoz liderou a luta contra o Hezbollah em múltiplos conflitos, eliminando mais de 50 terroristas em Gaza sozinha durante a Operação Margem Protetora de 2014 sob intenso fogo inimigo. Sua bravura foi reconhecida com condecorações, assim como após atuações de destaque em guerras anteriores. Hoje a Egoz permanece na vanguarda da batalha, se preparando constantemente para quaisquer ameaças que possam surgir das fronteiras do norte de Israel. Sua missão de reconhecimento, coleta de inteligência e ação direta será para sempre crucial para dissuadir o mais poderoso inimigo militante de Israel. Por fim, e não menos importante, a Unidade 511 de Shalgad. Escondida nos escalões da Força Aérea de Israel, essa unidade é composta principalmente de especialistas em infiltração, sabotagem e reconhecimento atrás das linhas inimigas. A Shaldag foi criada para desempenhar um papel crucial em operações aéreas com sua inteligência. Sua seleção de 22 meses, a mais longa e exaustiva de qualquer unidade das Forças de Defesa de Israel, produz operadores altamente preparados para qualquer cenário em terra, mar ou ar. A Shaldag participou de missões famosas como a destruição do reator nuclear sírio em 2007 e a localização de túneis terroristas do Hamas em 2014. Seja fornecendo controle de tráfego aéreo em batalhas, designando alvos ou infiltrado em locais sensíveis, as contribuições da Shaldag impactaram cada grande conflito desde 1973. Até as evacuações humanitárias bem-sucedidas de judeus etíopes para Israel na década de 80 e 90, contaram com seus esforços incansáveis. Hoje, seus soldados permanecem em guarda, analisando continuamente ameaças e preparando Israel para quaisquer novos desafios que o amanhã possa trazer. Estas são as tropas de elite de Israel: Yaman, Matkal, Shayetet 13, Egoz e Shaldag. Operando na terra, na água e no ar, esses guardiões são a mão oculta que protege o Estado judeu. Por meio de ousadas missões e heróicos sacrifícios, eles são temidos e conquistaram elevada reputação e a admiração das forças especiais em todo o mundo. Que sua vigilância e perícia protejam para sempre o povo de Israel, cuja segurança depende da bravura incessante de guerreiros como estes. Por que o exército de Israel tem tantas mulheres? Existem algumas razões para explicar essa maior participação feminina nas Forças Armadas de Israel. Algumas delas são bem polêmicas. Esta é Natalia Fadiv, uma modelo e influenciadora, que ingressou nas Forças de Defesa de Israel para lutar pelo país. Ela é uma de muitas outras mulheres que se alistaram e servem o seu país, com bravura e coragem. A história da presença feminina no exército de Israel é antiga, tendo seu início em 1948, à luz da Guerra Árabe-Israelense. Nesse ano, no dia 14 de maio, o país declarou sua independência, algo que não foi bem aceito pelos países vizinhos. Logo após, os Estados Árabes contestaram a criação de Israel e decidiram intervir. Exércitos do Egito, Iraque, Líbano, Síria e Transjordânia, com apoio político de outros países, entraram na Palestina. Se iniciava ali a primeira de uma série de guerras que iriam constituir o longo conflito árabe-israelense. O resultado desse conflito foi a vitória de Israel, que conseguiu a partir dali estabelecer seu Estado e expandir seus territórios. Nesse cenário, também foi formada as Forças de Defesa de Israel, a partir de várias organizações paramilitares que lutaram em conjunto pela independência do Estado judeu. Uma dessas organizações era a Palmach, fundada em 1941, com o objetivo de defender e proteger a terra de Israel. O Palmach chegou a ter 5.000 membros e foi de importância fundamental na guerra. Ela acabou se tornando o núcleo das Forças Armadas de Israel. Arquivos históricos mostram a heróica participação das mulheres na Palmach.
Elas desempenhavam papéis importantes, como médicas e até como soldados, lutando na linha de frente ao lado de homens. Há relatos de que muitas delas lutaram bravamente em combates brutais, que desafiam até os mais corajosos. A história israelense mostra como a participação das mulheres foi crucial para sua vitória. Esses acontecimentos foram a faísca que faltava para acender em intensas discussões em Israel sobre se mulheres deveriam ser integradas às unidades masculinas ou se deveriam ser formados batalhões separados para elas. A segunda opção foi a mais bem aceita, e com isso, ainda em 1948, foi então fundado o Shen, o Corpo de Mulheres das Forças de Defesa de Israel. Esse foi um marco para a história do país. E desde então, Israel se tornou um dos poucos países em que o serviço militar é obrigatório para todas as cidadãs capazes. Porém, algumas mudanças importantes aconteceram com a fundação do Shen. A partir dessa data, as mulheres que se alistavam tinham o início de sua carreira militar, recebendo um treinamento básico de 5 semanas. Após isso, elas poderiam decidir servir como escriturárias, motoristas, assistentes de bem-estar, enfermeiras, operadoras de rádio, controladoras de voo, pessoal de munição e instrutoras de cursos. Entretanto, nenhuma posição que as colocasse em combate efetivo era permitida. Esse cenário só veio a mudar em 1994, quando uma imigrante da África do Sul apelou às cortes do país para ser aceita em uma posição de combate no exército israelense. A decisão foi favorável e teve efeito direto nas Forças Armadas do país, que passou a aceitar mulheres em algumas posições de combate. Mas a mulher que mudou completamente a história das Forças de Defesa de Israel foi outra. Alice Miller queria ser piloto no exército, mas foi rejeitada por ser mulher. Desolada, ela levou o caso ao Tribunal Superior de Justiça do país, que decidiu em seu favor. Em um júri histórico, o direito das mulheres de serem tratadas igualmente no serviço militar foi reconhecido. Isso fez com que o exército permitisse que as mulheres se juntassem a várias unidades, mesmo aquelas que antes eram só para homens. Essa decisão foi importante não só para as regras para ingressar nas Forças Armadas, mas também para mostrar que as mulheres deveriam ter as mesmas oportunidades, seguindo o princípio da igualdade. Após esse marco, ao longo dos anos, o número de especialidades militares abertas a mulheres expandiu para incluir quase todas as áreas. Desde então, a presença das mulheres no exército aumentou gradualmente. Em 2004, elas eram pouco mais de 400. Já em 2017, o número de mulheres já era 5 vezes maior. Um fato interessante é que nem todas elas nasceram ou pertencem a famílias de Israel. Algumas mulheres são como soldados solitários, vindas de países como África do Sul, Itália, Alemanha, Austrália e os Estados Unidos, e que são acolhidas por famílias judaicas em Israel. Atualmente, as mulheres representam 33% dos soldados que se juntam às forças de defesa do país, compondo pouco mais da metade de seus oficiais atualmente em serviço. Elas assumem vários papéis nas forças terrestres, navais e aéreas. Dessas, aproximadamente 7% servem em posições de combate. Cerca de 92% de todas as unidades da Força de Defesa de Israel têm posições abertas para mulheres e estima-se que quase 70% delas estejam preenchidas. Essas conquistas das mulheres trouxeram decisões inéditas para o país. Recentemente, a Suprema Corte israelense questionou a razão pela qual não haviam vagas em aberto para mulheres em tropas especiais. Com isso, em 2024, espera-se que recrutas femininas possam participar de vários testes de aptidão física e mental para ingressar em posições de combate na Sayeret Matkal, considerada uma das melhores tropas de elite do país. Apesar de tudo, a presença de mulheres em funções de combate ainda é um assunto controverso. Alguns israelenses têm uma atitude mais tradicional em relação a esse tema, sendo muitas vezes considerados sexistas. Isso porque eles acreditam que as mulheres precisam ser protegidas e que um país tão pequeno quanto Israel não pode se permitir colocar em risco as vidas de mães potenciais. Outro argumento defendido por eles é de que as mulheres são mais fracas do que os homens e que as forças de defesa de Israel reduziram injustamente os requisitos de aptidão física para elas, tornando mais fácil se qualificarem para unidades de combate. Mesmo assim, as mulheres continuam a marcar sua presença nas Forças Armadas de Israel, com sua coragem e bravura,
Elas são as guardiãs que protegem e defendem o país, seja em posições de apoio e suporte, seja em combate cara a cara com os inimigos do Estado judeu. Qual sua opinião sobre esse tema controverso? Você acredita que as mulheres devem lutar no exército ou isso deveria ser uma posição exclusiva para homens? Deixe nos comentários, queremos muito saber o que você pensa a respeito. Israel é um país pequeno, localizado em uma região instável e cercado por inimigos. Apesar disso, nas últimas décadas, Israel conseguiu se transformar em uma das maiores potências militares do mundo. Como eles fizeram isso? Este vídeo conta a fascinante história de como Israel desenvolveu uma impressionante capacidade militar de alta tecnologia. Vamos voltar ao início. Logo após sua criação, em 1948, Israel estava lutando para sobreviver. Cercado por países árabes hostis, Israel enfrentou ataques constantes. Para se defender, eles dependiam fortemente do apoio militar dos países ocidentais, especialmente dos Estados Unidos e da França. Mas com o tempo ficou claro que Israel precisava desenvolver suas próprias capacidades militares. Nas décadas de 60 e 70, Israel começou a construir sua própria indústria de defesa e a desenvolver armas avançadas. Um dos primeiros grandes projetos foi a construção de caças e jatos militares. As empresas aeroespaciais israelenses, como a Israel Aerospace Industries, começaram a projetar e produzir aviões de alto desempenho que poderiam rivalizar com os melhores do mundo. Alguns dos principais jatos e aeronaves desenvolvidos por Israel nas décadas de 60 e 70 foram IAI Nesher, caça leve desenvolvido nos anos 60 com base no Mirage 5 francês. Foi o primeiro avião de combate projetado e fabricado em Israel. IAI Kefir, caça monomotor desenvolvido no início da década de 70 como uma versão aprimorada e maior do Nesher. IAI Arava, avião de transporte leve bimotor projetado para transporte leve e missões de utilidade. Tem capacidade para transportar várias configurações de carga, incluindo passageiros, carga e evacuação médica. O Arava foi um dos primeiros aviões projetados e construídos inteiramente em Israel, e teve algum sucesso de exportação, apesar da concorrência em seu segmento. IAI Westwind, conhecido por sua confiabilidade. O Westwind é um jato executivo bimotor desenvolvido em parceria com a Aero Commander americana no final dos anos 60. IAI Gabriel, primeiro míssil antinavio projetado em Israel desenvolvido no início da década de 70. Os mísseis Gabriel são projetados para serem lançados do mar ou do ar e são conhecidos por serem parte integrante da capacidade de defesa costeira de Israel. IAI Dagger, versão israelense do Mirage 5, modificada e adaptada na década de 70. O nome Dagger não é associado a um sistema específico israelense, mas na verdade é o nome dado pela Força Aérea Argentina ao Mirage 5 durante a Guerra das Malvinas em 1982. Esses aviões eram semelhantes ao Nesher israelense. É importante notar que a Argentina comprou os aviões Neshers de Israel e os renomeou como Dagger. A indústria aeronáutica israelense cresceu muito nessas duas décadas, saindo de montagens de designs estrangeiros para desenvolvimentos mais independentes. Outra área primordial foi o desenvolvimento de mísseis e foguetes. Cientistas israelenses como o físico aeroespacial Yuval Ne'eman foram pioneiros no desenvolvimento de foguetes guiados de longo alcance e mísseis balísticos. Esses mísseis formariam a espinha dorsal do poder de dissuasão de Israel. Alguns dos principais mísseis e foguetes desenvolvidos por Israel ao longo de sua história incluem Jericó. O míssil balístico Jericó é considerado a espinha dorsal do arsenal nuclear israelense. Trata-se de uma série de mísseis balísticos desenvolvidos desde a década de 60, capazes de transportar ogivas convencionais ou nucleares. Luz, primeiro míssil superfície-superfície guiado desenvolvido por Israel nos anos 60. Podia transportar ogivas convencionais ou químicas. Gabriel. O Gabriel é um marco na história da Marinha israelense, sendo seu primeiro míssil antinavio. Popeye. O Popeye é um míssil ar-terra versátil lançado a partir de caças e bombardeiros. Existem várias variantes, como o Popeye Turbo, com alcance intercontinental. Arrow. O Arrow foi desenvolvido com os Estados Unidos para interceptar mísseis balísticos. O primeiro teste foi em 1990 e entrou em serviço em 2000. Spider, sistema de mísseis superfície-ar de curto alcance. Iron Dome. O Iron Dome é um sistema antimísseis muito avançado, com taxa de interceptação de foguetes superior a 90%. É um grande trunfo de Israel contra ameaças de curto alcance. Operacional desde 2011. LoRa.
míssil balístico de longo alcance lançado por submarinos, dá capacidade nuclear estratégica a Israel. David's Sling, sistema antimíssil balístico de médio alcance desenvolvido conjuntamente com os Estados Unidos. Spike, família de mísseis guiados, antitanque e antiaéreos fabricados em Israel. É exportado para mais de 30 países, incluindo Brasil e Índia. É muito utilizado inclusive por forças da OTAN. Como você pode ver, as capacidades de Israel em se tratando de mísseis é grande. Mas talvez a maior vantagem de Israel tenha sido seu foco em tecnologias de ponta. Desde cedo eles investiram pesado em pesquisa e desenvolvimento, especialmente em áreas como eletrônica, computação e sensoriamento remoto. Eles recrutaram os melhores talentos disponíveis, tanto dentro de Israel quanto no exterior. Um bom exemplo disso é o caso dos drones. Na década de 70, engenheiros israelenses começaram a experimentar veículos aéreos não tripulados. Um exemplo desses veículos é o IAI Eitan, um drone de grande porte desenvolvido no final da década de 70. Com isso, eles rapidamente perceberam o enorme potencial dos drones para missões de reconhecimento e vigilância. Hoje, empresas israelenses como a Elbit Systems estão entre as líderes mundiais no desenvolvimento de drones militares sofisticados. Israel também é famoso por seus sistemas avançados de defesa antimísseis. O Iron Dome, por exemplo, é capaz de interceptar e destruir foguetes e projéteis de artilharia com uma taxa de sucesso impressionante. Esses sistemas de defesa antimísseis transformaram a maneira como Israel lida com ameaças à sua segurança. Entretanto, o Iron Dome tem suas desvantagens. Isso porque cada disparo desse sistema custa muito caro para os cofres israelenses. Com isso, Israel começou a desenvolver novos sistemas mais avançados e com baixo custo para interceptar ameaças aéreas. Um bom exemplo disso é o Iron Beam. Trata-se de um sistema de defesa aérea movido a laser projetado para interceptar foguetes, morteiros, drones e outros alvos aéreos. Está sendo desenvolvido pela empresa estatal Israel Aerospace Industries, IAI, com apoio do Ministério da Defesa de Israel. O Iron Beam utiliza um feixe de laser de alta energia para destruir alvos aéreos a uma distância de até 7 km em questão de segundos. Diferente de sistemas como o Iron Dome, que disparam interceptadores, o Iron Beam destrói os alvos diretamente com a energia do laser, permitindo um custo de intercepção mais baixo. A tecnologia laser permite uma resposta quase instantânea aos ataques, dificultando a saturação do sistema. Também é mais preciso que munição cinética. O sistema já passou por testes bem-sucedidos e deve entrar em operação nos próximos anos, inicialmente posicionado ao longo das fronteiras de Israel. O Iron Beam tem potencial para complementar as defesas antimíssil israelenses, sobretudo contra ameaças de curto alcance e baixo custo como foguetes artesanais e morteiros. Mas a verdadeira força de Israel talvez esteja na integração de todas essas tecnologias. Os militares israelenses são excelentes em combinar inteligência, vigilância, reconhecimento e capacidades de ataque em uma rede integrada. Eles podem construir um quadro em tempo real do campo de batalha e responder de forma rápida e precisa. Isso ficou claro em operações como a Operação Ópera em 1981, quando Israel destruiu o reator nuclear iraquiano em construção. Outro exemplo foi a Operação Entebbe em 1976, o famoso resgate de reféns de um aeroporto ugandense. Em ambos os casos, as forças israelenses combinaram inteligência, planejamento meticuloso e execução precisa para realizar missões incrivelmente complexas e ousadas. Mas como Israel, um país tão pequeno, conseguiu realizar tudo isso? Parte da resposta está na cultura de inovação de Israel. Desde o início, eles perceberam que a chave para a sobrevivência estava na vantagem tecnológica. Eles promoveram uma mentalidade empreendedora e encorajaram a criatividade técnica. Israel também se beneficiou de toda a expertise de seu povo, que estava espalhado pelo mundo. Cientistas e engenheiros israelenses nos Estados Unidos, Europa e outros lugares trouxeram conhecimentos valiosos. Programas como o Talpiot identificaram alguns dos melhores talentos já cedo e os treinaram em tecnologias de ponta aplicados à defesa. Além disso, a ameaça contínua à sua segurança trouxe a eles um senso maior de propósito na vida e determinação. Quando sua sobrevivência está em jogo, Israel não teve escolha a não ser ousado e inovador em sua abordagem. Claro, desenvolver tudo isso não foi barato. Israel investe uma grande fatia de seu orçamento nacional em defesa, e eles contaram com subsídios militares massivos dos Estados Unidos ao longo dos anos. Mas o investimento claramente valeu a pena. Hoje, as empresas de defesa de Israel exportam bilhões de dólares em armas todos os anos. Mais importante ainda, eles podem se defender contra ameaças formidáveis, o que permitiu que Israel não apenas sobrevivesse,
mas também prosperasse. A jornada de Israel das humildes origens à potência militar de alta tecnologia é uma história notável. Ela mostra como necessidade e inovação podem transformar a segurança de uma nação. Outros países certamente estão estudando o modelo israelense, na esperança de reproduzir algum de seu sucesso. Mas Israel também enfrenta desafios para manter sua vantagem. Rivalidades regionais estão se intensificando. Novas tecnologias como drones e armas cibernéticas estão se proliferando globalmente. E os orçamentos de defesa estão sob pressão. Nesse ambiente competitivo, Israel precisará se esforçar para manter sua posição de liderança. Mesmo assim, a trajetória de Israel continua sendo um poderoso exemplo do impacto que ciência, tecnologia e determinação podem ter na segurança nacional. Sua experiência mostra como um compromisso com a inovação pode permitir que até mesmo pequenas nações protejam seu povo e soberania. E como a necessidade pode realmente ser a mãe da invenção, mesmo no campo mais sério da defesa nacional. Desde que Israel conquistou sua independência em 1948, o país vem enfrentando a fúria e o ódio de seus vizinhos, principalmente países árabes, muçulmanos e palestinos. Por estar cercado de inimigos, sua população vive em constante ameaça. Foi na inovação tecnológica que eles encontraram uma maneira de estar à frente de seus inimigos e ter vantagens significativas em combates. No vídeo de hoje, você vai conhecer as mais recentes inovações tecnológicas de Israel, que os tornam um dos mais poderosos exércitos existentes. Algumas dessas tecnologias fazem parecer que estamos vivendo no futuro. Agora você vai entender 7 razões do porquê Israel é considerado um dos países mais avançados em tecnologia militar do mundo. Inteligência artificial. Por estar em constante ameaça de ataques terroristas, o território israelense precisa estar sendo constantemente monitorado. Mas como filtrar uma informação que pode salvar vidas em meio a tanta informação? É aí que entra a inteligência artificial. A maioria das pessoas acredita que a utilização de inteligência artificial é algo recente, tendo seu início com o surgimento do ChatGPT. Mas Israel já desenvolve e utiliza essa tecnologia há mais tempo. A Operação Guardião das Muralhas, realizada em 2021, por exemplo, foi apelidada como a primeira guerra de inteligência artificial. Em 2023, eles revelaram que sua tecnologia identificou e alvejou mais de 400 terroristas. Com o excesso de dados trafegando por telefones e satélites, o serviço de inteligência precisa encontrar potenciais ameaças em meio a todo esse ruído. Para isso, Israel desenvolveu uma inteligência artificial avançada para processar essas informações de forma rápida e precisa, reduzindo o tempo de detecção de horas para minutos. Essa tecnologia vasculha enormes quantidades de dados para identificar alvos, coleta informações relevantes para encontrar conexões e prioriza ameaças. Mas os humanos permanecem no controle da seleção de alvos. A inteligência artificial lida com o trabalho pesado, liberando os humanos para tomar melhores decisões. Imagine só como essa tecnologia vai continuar evoluindo. Tanque Merkava. A série de tanques Merkava tem sido um divisor de águas para Israel desde a sua introdução em 1979. Esses tanques únicos ajudaram Israel a conquistar o campo de batalha inúmeras vezes. Um exemplo marcante foi durante a Guerra do Líbano, onde esse tanque se mostrou incrivelmente superior a tanques T-62 de origem soviética. Levaram vantagem também por serem praticamente imunes às munições antitanques usadas naquela época. Sua mais nova versão, o Merkava 5, representa uma enorme inovação em relação a seus antecessores. Ele possui um sistema de câmera de 360 graus, que dá à tripulação uma visibilidade sem precedentes. Eles podem ver ameaças vindas de todas as direções. Ele também tem uma metralhadora externa que pode detectar e atirar em inimigos automaticamente. Isso dá ao Merkava 5 capacidades de defesa inéditas. Ele também integra o renomado sistema Trophy, que cria um escudo de defesa ao redor do veículo, neutralizando foguetes e mísseis disparados por inimigos. Esse sistema, somado à sua blindagem inovadora, torna o Merkava quase indestrutível. Além disso, o Merkava 5 possui sensores avançados que permitem identificar alvos melhor do que nunca. O comandante até recebe um capacete de última geração, assim como os pilotos de F-35 usam.
O capacete exibe informações essenciais como alvos em potencial e qual a melhor munição para ser usada em cada caso. Se não bastasse, os computadores presentes no Merkava 5 são tão avançados que podem se conectar com outros tanques no campo de batalha, compartilhando informações-chave para coordenar batalhas em grande escala. Não é à toa que estão entre os tanques mais temidos da atualidade. APC Namer. O Namer, criado a partir de antigos tanques Centurion, tem transportado de forma confiável as tropas israelenses por anos. Mas sua versão mais nova é aprimorada com uma câmera de 360 graus para melhor consciência situacional e um sistema de armas que pode ser controlada remotamente e carregada por dentro do veículo. Ele também tem um motor melhorado para atingir maiores velocidades sem perder a capacidade de manobrar. Os soldados israelenses diziam que seu antecessor não era muito confortável. Então essa versão melhorada já vem com ar-condicionado de fábrica. Esse blindado tem papel importante para o exército israelense e tem participado de todas as guerras e operações feitas pelo país. Com certeza essas melhorias vão manter eles em campo por muitos anos. Colete K0. Uma das maiores desvantagens dos coletes usados em combate é seu tamanho. E por décadas, tentativas de tornarem eles menores acabaram os deixando desconfortáveis para uso. Mas as forças especiais de Israel encontraram uma solução para isso. Eles trabalharam com as forças especiais americanas e depois de muita pesquisa criaram o K0, o primeiro colete transportador de placas orientado por dados. Ele resolveu todos os problemas conhecidos nas armaduras modernas, independentemente do tamanho e forma de quem o utiliza. O K0 utiliza materiais especiais para carregar várias cargas confortavelmente. Ele tem um baixo volume, o que significa que funciona perfeitamente em espaços apertados como helicópteros, barcos e veículos blindados. Desde a sua introdução, o K0 ganhou a reputação de ser o colete mais confortável de todos os tempos. Por essa razão, ele foi adotado por exércitos em todo o mundo. Iron Beam. Por estar constantemente sendo alvo de mísseis e morteiros, Israel precisa proteger também seu espaço aéreo. Historicamente, o país sempre confiou no Domo de Ferro. Um sistema de defesa que, segundo o governo israelense, tem eficácia de neutralização de ameaças aéreas de 90%. O problema do Domo de Ferro é seu custo. Estima-se que cada alvo destruído usando esse sistema custa para os bolsos de Israel em torno de R$600 mil. Para resolver isso, Israel tem apostado no uso de armas a laser. O Iron Beam, ou feixe de ferro, é uma arma criada para trabalhar em conjunto com o Domo de Ferro e que tem a capacidade de neutralizar alvos em poucos segundos usando um poderoso feixe de laser. Ele pode fritar mísseis, morteiros e até drones. Sua principal vantagem é o custo. Cada uso custa menos que um hambúrguer. Sistema de defesa Skysonic. Em junho de 2023, o Irã revelou seu primeiro míssil hipersônico, alegando que poderia chegar a Israel em apenas 6 minutos. Essa ameaça faz sentido. Afinal, mísseis hipersônicos voam mais de 5 vezes a velocidade do som. Uma semana depois, no Paris Air Show, Israel revelou o Skysonic, o primeiro sistema de defesa contra mísseis hipersônicos do mundo. O Skysonic utiliza métodos avançados para detectar e rastrear mísseis que se aproximam. Uma vez identificado, a interceptação do míssil ocorre em altitudes elevadas de até 70 km. O Skysonic neutraliza ameaças em 2 etapas. Primeiro, um acerto direto, depois uma explosão. Com o Skysonic, Israel se mantém um passo à frente das ameaças do Irã. Mísseis hipersônicos estão entre os mais temidos da atualidade, mas Israel já está preparada com uma solução inovadora: Iron Sting. Apesar de ter sido produzido em 2021, o Iron Sting talvez seja a última inovação conhecida de Israel. Com a recente contraofensiva do país na faixa de Gaza em 2023, as autoridades israelenses revelaram essa arma, que segundo eles é um morteiro inovador e preciso que vem para revolucionar a guerra. Seu principal uso é para abater lançadores de mísseis inimigos e para isso conta com sistemas de GPS e laser modernos. Esses sistemas fazem com que seus disparos sejam extremamente precisos,
podendo encontrar alvos escondidos e causando pouco efeito colateral. Essa inovação vem em boa hora, já que o país demonstra constante preocupação de que seus ataques aéreos possam atingir civis inocentes. Essas são algumas das mais marcantes inovações de Israel, que o colocam no topo da lista das forças armadas mais bem equipadas do mundo. O que você acha dessas tecnologias? Conte-nos sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Se você se interessa pelo mundo militar, aproveite também para assistir nossos outros vídeos.